Oi, gente! Eu sou Lucitane, ceramista aqui do Cada Coisa Ateliê, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer peças utilizando placas. Mas antes, roda a vinheta. Bom, pessoal, para ser bem sincera com vocês, eu prefiro fazer 10 peças no torno do que fazer uma peça utilizando o método de placas. Porque é um método muito mais trabalhoso e que a gente precisa se atentar a vários detalhes para que a peça chegue no final do processo sem empenar, sem nenhuma trinca e para que ela fique bem bonita. Porém, como seria possível fazer uma peça como essa, ou até mesmo bandejas quadradas como essa, ou pratinhos quadrados retangulares, sem utilizar esse método? É claro que esses formatos não são compatíveis com o torno. Então, para isso, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês que são muito importantes para que a gente consiga fazer peças utilizando o método de placas e para que vocês consigam sucesso. Eu vou contar para vocês aqui agora alguns dos problemas que podem acontecer durante o processo e que fazem com que a nossa peça empene. Uma delas é a argila não estar muito homogênea. O que eu falo com a argila não estar muito homogênea? Se ela não estiver com a umidade bem distribuída durante toda a área da nossa placa, um lado vai secar mais rápido do que o outro lado, e isso vai fazer com que a peça se movimente de maneira diferente, podendo ocorrer, então, o empenamento da peça. Outra coisa é a gente não deixar a espessura da nossa placa totalmente igual. É claro que se eu tiver um lado da minha placa mais espesso e outro lado mais fino, esse lado mais fino vai secar mais rápido, vai perder água mais rápido e vai se movimentar de maneira diferente do que o lado que está mais grosso, fazendo também com que a peça se empene. Outra coisa é que a gente não pode manusear muito a placa na hora que a gente está abrindo. Por quê? Porque a argila tem memória. E se você mexe muito, apoia de um lado mais do que do outro, acaba que esse apoiado, onde a gente faz mais pressão, pode acontecer da argila naquele ponto também se retrair de maneira diferente, mexer de maneira diferente e acabar fazendo com que a peça se empene. E no final das contas, depois que a peça está toda pronta, a gente precisa ter muito cuidado também na hora de deixar secar. Por quê? Porque a peça, na hora que está secando, se ela secar de maneira desigual, ela também vai se deformar. Então, a gente precisa garantir que a peça, a gente precisa cobrir a peça para garantir que ela seque de maneira bem homogênea e bem lenta, para que ela não se movimente muito rápido e, com isso, não faça com que a peça empene. Agora, eu vou contar para vocês um pouco dos materiais que a gente precisa ter para fazer uma peça como essa. Para quem tem a plaqueira, é muito mais fácil, né? A plaqueira é um instrumento, assim como o torno, que ajuda a gente demais na hora de fazer uma peça utilizando a metodologia de placa. Então, aqui no ateliê, a gente tem aquela plaqueira ali, que é uma plaqueira mais artesanal. E ela me ajuda muito no processo inicial de abrir a placa. Só que eu costumo utilizá-la juntamente com o meu conjunto de réguas de madeiras de espessuras diferentes. Por quê? Porque a minha plaqueira não é muito grande. E para fazer peças maiores, como aquela folha que eu mostrei para vocês no início do vídeo, eu preciso abrir uma placa maior. Então, eu acabo sempre terminando de abrir a minha placa na mesa, utilizando o conjunto de réguas e o rolo de macarrão. Então, aqui eu já falei alguns materiais que vocês podem ter, mas não necessariamente precisam ter. Quer dizer, a plaqueira não é necessária, mas o conjunto de réguas sim é necessário. Por quê? Porque a gente precisa ir abrindo a nossa placa de maneira uniforme e gradativa. Então, eu preciso de várias espessuras de régua para que a gente consiga ir abrindo e afinando a nossa placa até chegar na espessura que a gente quer. Então, aqui eu tenho um par de réguas de 9 milímetros, um par de réguas de 7 milímetros e um par de réguas de 3 milímetros de espessura. Para poder abrir a placa, a gente precisa também de duas lonas ou algum tecido com uma trama mais fechadinha
para que a gente possa ir abrindo a nossa placa e virando a nossa placa. Isso vocês vão ver na hora que eu for mostrar o processo direitinho para vocês. Por que eu falo que a trama do tecido precisa ser fechadinha? Porque se for um tecido com a trama muito aberta, na hora que você for abrindo a placa, essa impressão da trama do tecido vai ficar na nossa argila e às vezes não é isso que você quer. Se você quer uma peça mais lisinha, então a gente precisa ter um tecido com a trama bem fechadinha para que ele não fique, para que essa textura não fique impressa na nossa peça no final das contas. A lona é muito boa porque ele é um tecido mais firme, mas não necessariamente tem que ser a lona, pode ser algum outro tecido que vocês tenham por aí. Aqui nós vamos utilizar um jogo americano de folha, esse aqui eu comprei nessas lojas de utilidades domésticas, ele é de plástico, para a gente poder fazer aquela primeira peça, que é a peça de folha. Então, ele vai, com esse jogo americano, eu vou conseguir imprimir o formato da folha na peça e vou conseguir colocar a textura também. E para fazer uma bandeja, eu vou utilizar esse gabarito de madeira que eu tenho, que eu adquiri também em loja de material de artesanato, mas vocês podem ir numa madeireira e pedir para cortar nas dimensões que você quiser fazer a sua bandeja, que também vai funcionar. Então, agora vamos começar o nosso processo amassando a argila para que a gente consiga abrir, então, a nossa placa. Bom, pessoal, antes de começar lá com o nosso processo de abrir a placa, eu vou mostrar para vocês como a minha plaqueira funciona. Essa plaqueira, ela foi feita por uma pessoa de São Paulo e eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo como encontrar essa pessoa para quem quiser ter uma plaqueira que tenha um custo-benefício bom, porque as plaqueiras mais profissionais, elas costumam ser bem mais caras. E essa aqui costuma ajudar e tem um preço mais acessível. Ela possui aqui, nas 4 extremidades, réguas que vão me mostrar a espessura, porque a espessura que eu quero da minha placa é justamente a espessura que vai ficar nesse ponto aqui. Então, à medida que eu vou girando esses botões nas laterais da minha placa, eu vou aumentando ou diminuindo a espessura. Eu posso seguir, então, por essa régua, que é igual nos 4 cantos, ou eu posso utilizar um gabarito que é da mesma espessura daquelas réguas que eu mostrei para vocês ali no kit de conjunto de espessuras de réguas. Como é que eu faço, então? Aqui eu quero que a minha espessura tenha 1,6 centímetro. Então, eu vou pegar a régua de 9 mais a régua de 7, vou colocar as duas juntas e encostar na lateral e vou girar o meu botão até que elas se igualem aqui, para que chegue, então, para que eu saiba que a espessura que vai ter a minha placa seja a espessura de 16 milímetros. Aqui eu faço a mesma coisa, encostei. Se eu abaixo, ela tá passando, então aqui tá com mais de 16 milímetros. E se eu giro pro outro lado, no sentido horário, ela vai chegar até igualar aqui, me mostrando que aqui também já está com os 16 milímetros. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Encosto e giro até garantir que os 4 lados fiquem com a mesma espessura, para que a minha placa fique toda igual. E na hora que eu for colocar a minha argila, eu vou utilizar, então, a lona. Eu coloco uma lona por baixo, coloco a minha placa de argila aqui, coloco a outra lona por cima, para que ela não grude no meu rolo aqui, e à medida que eu vou girando, o rolo vai passando por cima da argila e vai compactando essa argila, abrindo a minha placa. Então, agora a gente vai voltar para a mesa para amassar a nossa argila e começar o nosso processo. Então, agora eu já estou com a minha argila aqui, eu vou amassá-la
para que ela fique completamente homogênea, ou seja, para que a umidade dela se redistribua de forma uniforme por toda a massa. Para isso, então, eu gosto de amassar a minha argila exatamente antes de começar a fazer o meu processo. Eu não vou amassar a minha argila e ir fazendo outras coisas e depois abrir minha placa, porque senão a água que está na superfície da minha argila vai evaporar e ela não vai ficar tão uniforme quanto eu desejo. Então, eu vou amassar, e aqui eu já fiz um pouco para poder não perder muito tempo nessa parte do processo que vocês já conhecem. E aqui agora eu vou fazer como se fosse um tijolinho. Então eu vou batendo e girando até que ela fique toda uniforme. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras que eu gosto de abrir a minha placa. E isso depende do trabalho que eu vou fazer. Quando eu vou fazer uma peça utilizando aquele gabarito de madeira, para poder facilitar a abertura da minha placa, eu já faço uns cortes na minha argila e vou distribuindo na minha lona para facilitar o processo de abertura da placa. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, um cortador. Esse aqui é um cortador de bolo. Ele tem aquele fio aqui no meio. E vou para que eu possa, então, tirar lâminas de espessuras iguais. Vou pegar a minha lona, então, já deixá-la posicionada. E vou pegar a minha argila e vou fazendo cortes com uma espessura maior do que a espessura final, porque senão ela vai ficar marcada. Então, eu posiciono aqui, venho de novo, faço mais um corte, vou sobrepor a essa primeira, então, eu tenho que colocar, sobrepor um tanto aqui e bater para que essa argila depois emende uma na outra. De novo, faço mais um corte, esses cortes estão todos com a mesma espessura, sobreponho uma parte e bato. Venho mais uma vez, faço mais um corte, vou sobrepor e bater. Eu vou pegar aqui a minha bandeja que eu quero fazer. Vocês podem ver que ela está quase do mesmo tamanho, então eu não preciso de mais argila. Por quê? Porque à medida agora que eu vou abrindo e deixando na espessura que eu quero, a argila vai expandir e vai sobrar, então, espaço para eu poder fazer a minha bandeja. Então, agora eu venho com a minha outra lona, vou colocar por cima e vou levar para a minha plaqueira para começar a abrir essa placa. Então, agora eu venho já com a minha lona, a minha argila já está aqui dentro e eu vou, então, começar a abrir a minha placa. Eu já deixei com a espessura de 16 milímetros. Essa minha bandeja, eu vou colocá-la com mais ou menos 9 milímetros ou talvez 7 milímetros. Então, eu vou abrir a placa até a espessura que eu quiser. Então, eu vou passar 2 vezes, girando a manivela aqui, para que a placa comece a abrir. Abro aqui, vocês podem ver que a emenda, né, da sobreposição já quase não aparece, porque ela vai abrindo. Vou virar
a minha placa no outro sentido. E aqui vocês já podem ver que a minha plaqueira, ela é pequena para esse tamanho de peça que eu quero fazer. Por isso que eu sempre começo abrindo aqui e termino de abrir lá na mesa. E por que que eu mudo o sentido? Porque a placa precisa ser aberta em vários sentidos para que ela fique com a mesma espessura e não corra o risco depois. Ó, aqui ela escapuliu da minha lona. Para que depois ela não corra o risco de empenar. Vou passar mais uma vez e depois já vou voltar lá para a mesa para terminar de abrir a minha placa. Então, agora que eu já abri na espessura de 16 milímetros, eu vou terminar de abrir minha placa lá na mesa. Agora, então, que eu já fiz, já iniciei lá na minha plaqueira, abrindo a placa a 16 milímetros, vocês podem ver que já não tem quase nenhuma marcação daquela sobreposição. Aqui ainda tem, mas como a gente vai continuar abrindo aqui agora com a nossa régua, essa marcação também vai sumir. Eu vou começar colocando a régua de 9 milímetros, mais a régua de 3 milímetros, que vai me dar 11 milímetros, né? Por quê? Porque ela já está com 16 milímetros, se eu colocar a de 7 com a de 9, não vai abrir nada. Então, eu venho com o meu rolo agora e vou do meio para frente fazer pressão e do meio para trás. Por quê? Porque se eu fizer desde aqui da frente até lá na outra ponta, ela vai ser muito mais difícil de abrir essa placa. Então, aqui, ó, eu do meio para frente e do meio para trás. Vou virar a minha placa no outro sentido, sempre com muito cuidado para não entortar. Essa hora de virar, como a lona está grudada na minha argila, ela me auxilia na hora de girar sem que essa placa se movimente muito. Venho com os dois pares de régua de novo, agora no outro sentido e vou do meio para frente, do meio para trás. Toda vez que a placa se movimenta na hora que eu estou passando o rolo, é porque ela ainda não chegou na espessura da régua. Então, eu passo 2 vezes, vou mudar de novo a posição, vou deixar meio enviesado agora, para que a placa possa ir abrindo em todas as posições e eu consiga, então, uma placa bem homogênea. Venho do meio para frente, do meio para trás. E vocês podem ver que ela continua abrindo. Se ela continuar abrindo, é porque eu ainda não cheguei na espessura da minha régua. E esse processo eu vou repetindo quantas vezes forem necessárias até eu chegar na espessura que eu quero. Agora, eu já vou tirar a de 3 milímetros e vou manter só a de 9 milímetros para continuar abrindo a minha placa. Então, coloco uma do lado, outra do outro, para servir de guia. Eu vou até tirar um pedaço. Aqui, ó, ela já tá bem grande, porque o meu rolo de macarrão não é muito grande. Então, quando eu vejo que ela passou muito da dimensão que eu preciso, eu posso cortar um pedaço de um lado e do outro para eu conseguir aproximar minha régua aqui para conseguir passar o meu rolo. Então, vou de novo. Do meio para frente, do meio para trás.
Vocês puderam ver aí que ela continua mexendo. Então, eu vou mudar a posição. Com cuidado, eu viro. Vou colocar novamente as minhas réguas de guia e vou continuar abrindo a minha placa. E à medida que eu vou abrindo, vocês vão notando que aquelas marcações aonde eu fiz a sobreposição das argilas, elas vão sumindo também. Viro mais uma vez. Aqui ela já chegou num tamanho de novo, que é um tamanho maior do que o meu rolo. Então, eu vou tirar mais um pedaço. E venho de novo. Agora que eu já abri um tanto da minha placa, eu venho com uma espátula de silicone, molho um pouquinho na água e vou passando, fazendo uma leve pressão na minha placa. Por quê? Porque se em algum lugar tiver bolhas, essas bolhas vão aparecer e eu venho então furando, porque a gente sabe que a bolha na peça, ela vai fazer a peça estourar no forno na hora que a gente for queimar. Ou pode fazer a peça trincar. Então, aqui, olha, na hora que eu passo a espátula, as bolhas aparecem. Se a sua peça, se a sua massa estiver bem amassada, quase não vão aparecer bolhas. Mas se aparecer, você vem com a agulha, fura aonde tiverem bolhas e passa o dedo fechando para poder tirar o ar. Como a minha peça aqui ainda está espessa, eu vou virar e fazer isso na outra face da minha placa. Molho então a minha espátula e venho passando, alisando a minha placa, fazendo uma certa pressão. E na hora que eu faço essa pressão, aonde tiver bolhas, essa bolha vai aparecer. Aqui não apareceu nenhuma bolha. Eu vou medir mais uma vez com o meu gabarito. Aqui ela tá bem maior, então eu vou tirar um pedaço, porque eu vou abrir ainda um pouco mais essa placa, porque ela está com 9 milímetros. Mas ainda não chegou, aliás, ela ainda não chegou nos 9 milímetros, né? Porque à medida que eu fui abrindo, ela ainda estava se mexendo. Então, eu volto com a minha régua de 9 milímetros, vou colocar, desculpa, e vou continuar abrindo a minha placa. Veja como é que ela já está bem lisinha, bem homogênea. E aqui ela já está mexendo pouco, quer dizer, quase não está mexendo. Isso significa, então, que ela já está toda na espessura de 9 milímetros. Olha, ela já não mexe mais. Então, aqui eu já sei que ela está na espessura de 9 milímetros. Então, se essa foi a espessura final do meu desejo, eu já vou parar por aqui.
Eu ia fazer com 7, mas eu acho que eu vou deixar com 9 mesmo. Então, agora eu pego o meu gabarito e vou cortar do tamanho da peça. Aqui eu corto com uma agulha mesmo. E vou tirar todo o excesso de argila que ficou. Vou tirar aqui a minha peça de madeira e vou vir com uma esponjinha suavizando essas quinas aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar de um pedaço de espuma. No caso aqui, a minha tem densidade mais ou menos de 28 e ela é uma espuma grande, onde eu vou apoiar a minha peça para poder dar o formato do meu gabarito. Só que para poder fazer isso, eu vou utilizar um plástico por cima para que depois facilite a tirada do meu gabarito. Então, vamos lá. Eu coloco o plástico bem retinho para ele não aparecer nenhuma marquinha depois na minha argila. Vou apoiar meu gabarito sobre a argila com plástico e com muito cuidado eu vou pegar aqui por baixo e vou virar para tirar a minha lona. No lugar da lona, eu vou colocar a minha espuma. Então, eu vou apoiar aqui, ó, para que a minha peça não se mexa muito. Então, aqui eu tenho a argila com plástico por cima, aonde eu vou apoiar o meu gabarito de madeira. Para me certificar que ele está no lugar certo, eu vou com a régua e faço uma pressãozinha aqui, ó, para saber que ele está no lugar certinho, centralizado com a minha argila. E agora eu vou fazer uma pressão nessa madeira de encontro à espuma, para que a argila tome o formato do meu gabarito. Então, vamos lá. Pressiono. E aí eu faço pressão na ponta, nas pontas, e faço pressão nas laterais, pressionando de cima para baixo, aqui de encontro à minha espuma. E agora, com muito cuidado, eu viro e tiro a espuma. E venho com a esponjinha novamente, alisando aqui, porque agora a minha argila já está com o formato do meu gabarito. Nessa hora, então, eu vou utilizar o meu carimbo e vou marcar a minha peça. Marcada a minha peça, eu vou pegar agora uma outra madeira para que eu possa desenformar. Então, agora eu venho com uma madeira e vou virar novamente a minha peça. Então, eu pego por baixo e vou virar a minha peça novamente. O que que vai acontecer? Como eu tenho o plástico aqui, vai ficar fácil de eu tirar o meu gabarito. E nesse momento, então, eu posso tirar o plástico e repassar a minha esponjinha, só alisando e dando um acabamento final aqui na minha peça.
E com isso, então, aqui a gente já tem uma bandeja com a placa. O que é muito importante agora? Que essa peça seque de maneira bem uniforme e bem devagar, para que ela não empene. E vou colocar, então, um jornal, e depois do jornal eu venho com o plástico e cubro. Por quê? Porque isso vai fazer com que minha peça seque de maneira mais lenta e mais uniforme. O jornal segura a umidade, porque se eu deixar só a peça e o plástico, a água que evaporar pode condensar no plástico e voltar para a peça de maneira desigual e fazer com que ela empene também. Então, eu sempre coloco um jornal entre a peça e o plástico. Como essa peça é muito grande, depois que ela secou um dia, eu espero um dia para que ela endureça um pouquinho e não adquira nenhuma marquinha, eu venho com o jornal, vou colocar por cima e venho com um saquinho de areia e coloco por cima da peça para que ela possa fazer um peso e a peça não empene durante o processo de secagem. Mas isso eu só vou deixar a partir do segundo dia para que ela não marque aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar só o jornal e o plástico por cima para que ela seque de maneira bem uniforme e bem lenta. Bom, pessoal, então voltando aqui ao nosso vídeo, eu agora vou fazer a nossa segunda peça, que é aquela peça utilizando o nosso jogo americano de folha. Então aqui eu já amassei a minha argila para poder adiantar o processo, e agora eu não vou laminar a argila igual eu fiz na primeira vez. Eu vou mostrar para vocês uma segunda maneira da gente abrir a placa. Então eu posso ir batendo na minha placa e vou virando e batendo em várias posições, vou girando e batendo. À medida que eu vou batendo, a minha placa vai abrindo. Desculpa pelo barulho, mas não tem como evitar. Então, vocês já podem ver como ela vai abrindo aqui à medida que eu vou batendo de encontro à minha mesa. Vou ajudar batendo aqui de novo. E vou virar mais algumas vezes. Veja como a minha placa já abriu bastante. Agora que ela já abriu um tanto que eu acho satisfatório, eu vou de novo pegar a minha lona vou colocar minha placa sobre a lona e vou levar na minha plaqueira para começar a dar a espessura homogênea em toda a placa. Então, agora eu venho aqui na minha plaqueira de novo. Lona, argila, lona. E vou passar a minha placa pelo meu rolo aqui da plaqueira, pelo menos 2 vezes. Passei uma vez, eu solto, vou virar a posição da minha placa. E vou passar quantas vezes forem necessárias até eu achar que ela não vai deformar mais aqui, que ela já chegou na espessura dos 16 milímetros, que foi a espessura que eu deixei inicialmente aqui na minha plaqueira. Aqui, então, ela já abriu bem.
Vou virar mais uma vez e vou voltar para minha mesa para terminar de abrir a placa por lá. Então, como a minha folha é uma peça muito grande, para que eu não movimente muito a argila e ela fique dobrando na minha mão, eu vou utilizar 2 compensados, onde eu vou terminar de abrir a minha placa, para que na hora que eu faça, que eu vire a placa, ela não se movimente muito. E vou ter que usar também uma lona maior do que aquela que eu utilizei na minha plaqueira. Então, aqui tá a minha placa, já abri na plaqueira, ela tá com 16 milímetros. Então, agora eu venho com a minha régua de 9 milímetros, mais a minha régua de 3 milímetros, para poder abrir mais a minha placa. Ela abriu um pouquinho, vocês podem ver que ela está avançando aqui da minha lona. Então, eu vou trocar essa lona aqui, vou virar, e a partir de agora eu vou utilizar essa lona e um compensado para poder fazer a virada sem que ela se mexa muito. Então, eu virei, vou de novo abrir, então eu venho. Aqui é importante que o meu rolo não esteja com nenhuma argila grudada, porque senão vai marcar a minha placa. Então, eu venho do meio para frente, do meio para trás, para facilitar essa abertura. Então, aqui, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer agora. Eu venho com outra lona, ponho por cima, e venho com outro compensado e ponho por cima também. Por quê? Porque ele vai me ajudar a virar essa placa sem que ela se mexa muito. Eu pego por debaixo e viro, retiro este de cima e essa outra lona e vou girar um pouco aqui para poder abrir em todas as direções. Volto com as minhas réguas, venho do meio para frente. Olha como é que ela ainda tá abrindo muito. E vou fazendo esse processo até eu sentir que ela vai chegar, vai parar de mexer e vai chegar na espessura que eu quero. Então, venho de novo com o compensado e vou girar. Vou girando a minha peça para continuar abrindo em todas as direções. Continuo com as 2 réguas ainda, porque ela ainda continua abrindo. Vamos ver aqui como é que ela tá no tamanho. Eu ainda preciso que ela seja maior para caber no meu molde aqui. Volto com a lona. E com o meu compensado. E vou girar. Agora, eu vou tirar a régua de 3 milímetros de espessura e vou manter só a de 9 milímetros, que é a espessura final que eu vou querer minha peça.
venho de novo e continuo abrindo. E aí eu vou medindo toda vez até eu ver que ela chegou no tamanho que eu vou precisar. Aqui ela tá praticamente do tamanho, mas como ela ainda está mexendo na hora que eu tô virando, eu vou continuar o processo de abrir até ela ficar toda homogênea com os 9 milímetros durante toda a área da minha placa. Vou vir com a minha espátula, passar por toda a peça para ver se vai aparecer alguma bolha. E à medida que eu vou alisando aqui também, ela também se abre mais um pouquinho, né? Por isso que eu gosto de fazer isso antes dela chegar na espessura final, para que ela fique toda homogênea. Não sei se deu para vocês perceberem, mas aqui formou uma bolha. Na hora que eu passei, ela apareceu. Então eu venho, furo e pressiono para tirar o ar. Fechada aquela bolha, eu passo de novo. E a próxima vez que eu virar a minha peça, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou virar mais uma vez e vou passar a espátula do outro lado. Eu molho um pouquinho e faço pressão aqui para ver se vai aparecer alguma bolha. Algumas estouram só da gente passar a espátula. Quem não tiver essa espátula pode usar um cartão de crédito, que vai dar no mesmo também. Pronto, aqui agora eu vou passar mais uma vez. O meu rolo. Deixa eu medir aqui para ver se eu posso tirar um pedaço. Vou tirar um pedacinho aqui, só para facilitar a passagem do meu rolo. E aqui eu já sei que ela tá passando do tamanho da minha peça. Então, eu venho novamente, passar assim. Depois que ela já tá mais ou menos toda na mesma espessura, o rolo passa mais facilmente. Pronto. Então, agora eu já tô com a minha placa toda aberta, com 9 milímetros de espessura. Eu venho, então, com o meu jogo americano de folha e vou adaptá-lo aqui na minha argila
E como é que eu faço para ele ganhar a textura da minha folha? Eu vou pegar um rolinho menor e vou passar por toda a peça fazendo pressão para que a argila ganhe, então, a textura do meu jogo americano. Aqui a pressão não é muito para abrir a peça, é só mesmo para pegar a textura, então ela não vai mexer muito mesmo, não. Ela só vai ficar aqui com a textura da minha folha. Agora, eu venho e vou cortar o formato da minha peça. Então, com a minha agulha, eu vou cortar o formato da minha peça aqui. É muito a mão livre, não precisa muito preciosismo, né? Porque é uma peça mais a mão livre mesmo. Vou tirando aqui o excesso. Como a folha tem entradas muito grandes, eu não vou acompanhar exatamente o desenho da folha, não. Eu vou criar um desenho meu aqui, do jeito que eu achar que vai ficar melhor. Pronto, agora que eu fiz os cortes, eu venho com a minha esponjinha e vou alisar aqui. Nesse caso agora, se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma tábua de frios, é só então tirar essa folha e esperar a peça secar. Mas eu quero fazer uma travessa, então eu vou mostrar para vocês como que eu vou agir nesse caso, então. Eu vou colocar a minha lona e vou virar essa folha mais uma vez. Vou passar minha esponjinha aqui também, melhorando esse acabamento das pontas. E nesse momento agora, eu já vou colocar a minha marca na peça, porque agora, depois dessa última vez aqui, eu já vou virar e não vou mexer mais até ela secar.
Então, eu venho com a minha marca, com o meu carimbo, coloco a minha marca. Pronto. E agora eu venho com um plástico, vou cobrir por baixo e vocês vão entender o porquê disso daqui a pouquinho. E agora eu preciso de uma madeira aonde apoiar essa peça para deixá-la secando. Então, eu vou colocar aqui e vou virar mais uma vez. Por que eu coloquei esse plástico aqui, então? Porque agora eu vou fazer a borda da minha travessa. E como que eu faço a borda da minha travessa? Eu pego jornais e faço rolinhos com ele e vou colocar por baixo para poder levantar a borda da minha peça. Então, eu vou suspendendo aqui pelo plástico e vou forçando a minha peça para que ela fique com a borda levantada para fazer a minha travessa. Vou rodear toda a minha peça aqui. Primeiramente, eu deixo esse jogo americano para eu conseguir apoiar, mas daqui a pouco eu vou tirar. E isso aqui, como é uma folha, a gente vai fazendo a mão livre mesmo, porque é um formato mais orgânico, né? Ele não precisa ser tão retinho. Eu preciso só garantir que a beirada de toda a peça vai ficar levantada para fazer o formato da minha travessa. Agora que eu já dei mais ou menos a forma, eu vou cuidadosamente tirar o meu jogo americano. E aí a minha peça vai ficar com a textura dele toda impressa na travessa. Pronto. Então, aqui agora eu vou só levantar um pouco mais as laterais. Agora, sem fazer muita pressão na peça, para não tirar a textura que ela já adquiriu aqui, né, da minha folha. E vou dando o acabamento aonde eu acho que precisa. E aqui ela vai ficar em cima dessa madeira até ela terminar de secar. Ou até ela endurecer o suficiente para que eu consiga tirar esse plástico aqui e ela terminar de secar.
E aqui eu vou dando um acabamento até eu sentir que ela ficou na forma que eu quero. E aqui, então, a gente tem uma peça nos moldes daquela folha que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Aqui a gente pode ir trabalhando o formato dela. Com a ajuda de uma esponjinha. Porque a esponjinha não vai tirar a marcação aqui da impressão que a gente deu aqui na minha folha. Pronto, e aqui então a gente tem uma travessa em formato de folha, que é uma outra maneira que a gente pode estar utilizando a placa aí para fazer uma peça bem diferenciada e bem bonita. Agora eu vou colocar o jornal por cima e mais um plástico para que ela seque de maneira bem homogênea e bem lenta. E com isso, eu termino mais um vídeo. Como vocês puderam perceber, as peças que fazemos com placas são um pouquinho trabalhosas, mas eu tenho certeza que se vocês seguirem as dicas que eu dei por aqui, vocês vão conseguir fazer peças maravilhosas. Quem tiver a curiosidade de ver essas peças acabadas e esmaltadas, se inscrevam também no meu Instagram, no @cadacoisaatelier, que assim que elas estiverem prontas, eu vou postá-las por lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, deixem seus comentários e dúvidas, que sempre que possível eu vou tentar responder a todos. Ah, e não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!